Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Este podcast tem um oferecimento da Novartis e da Pfizer. Olá a todos, bem-vindos. Nós vamos começar uma série de bate-papos sobre um tema que é muito relevante, é sobre a leucemia mieloide crônica. Nós temos alguns especialistas, vamos fazer perguntas e respostas, vamos discutir sobre o tema, sobre diagnóstico, tratamento. Nesse episódio, estaremos Dr. Israel Bendit, ele é hematologista, oncopediatra, trabalha como professor no Hospital das Clínicas, na Universidade de São Paulo. E eu sou Mônica Conchon, também sou hematologista, oncohematologista, atualmente trabalho na Redditor. Então, acho que nós vamos começar a conversar sobre leucemia mieloide crônica, e eu vou fazer a primeira pergunta para o Israel. Eu acho que do básico mesmo. Israel, o que é leucemia mieloide crônica? Vamos começar falando o que a gente sabe e o que é esse tipo de leucemia crônica. Eu queria saber como você vê e definição dessa doença. Olá a todo mundo que estão nos vendo e ouvindo. Eu queria agradecer ao convite à BHH. E realmente a sua pergunta perante ao assunto é fundamental. O que seria a leucemia mieloide crônica? A leucemia mieloide crônica, como o próprio nome diz, ela é crônica. E até o início dos anos 2000, era uma doença que era fatal. A gente sabia a história natural dessa doença. Ela poderia durar de 3 a 6 anos. Ela começava crônica, ela se transformava, ela tinha uma fase chamada uma fase acelerada e depois ela virava uma leucemia aguda, também conhecida como crise blástica. Depois do ano 2000, com a introdução dos inibidores de tirosina quinase, e aí a gente não pode deixar de falar do imatinib, ou também no começo ele era conhecido pela sua marca, que era o Glivec. Essa história mudou totalmente. O que nós sabíamos que a sobrevida, quer dizer, o tempo de vida do diagnóstico até o óbito era inferior a 20% em 10 anos. Isso quer dizer, era quase a totalidade dos pacientes morriam. Hoje não. Hoje a sobrevida com os inibidores de tirosina quinase, primeira geração, segunda geração, até com os terceira geração, naqueles que não respondem aos de primeira e segunda geração, essa sobrevida hoje gira ao redor de 80%. Então, é uma doença que hoje nós podemos falar em cura, caso esses pacientes são elegíveis à suspensão do tratamento. Então, a leucemia mieloide crônica, com a introdução dos inibidores de tirosina quinase, no jargão médico, ela faz parte da medicina de precisão. Isso quer dizer, hoje nós sabemos que a doença existe um alvo, que é o BCR-ABL, e esse alvo ele é atingido de uma forma certeira com esses inibidores de tirosina quinase. Agora, pegando essa sua deixa, Mônica, sabendo da sua experiência em leucemia mieloide crônica, você foi uma das primeiras a utilizar o Glivec aqui no HC, quando ainda era compassivo.
quais são os sintomas e os sinais da leucemia mieloide crônica? Isso quer dizer, quando que o doente deve procurar ajuda médica, principalmente um hematologista? E quais são as alterações laboratoriais que existem quando esse paciente tem o diagnóstico de LMC? É muito interessante, porque eu estava, inclusive, vendo um capítulo até que a gente escreveu, que eu escrevi lá atrás, ainda no final dos anos 90, sobre a leucemia mieloide crônica, e como eram os sinais e sintomas. E sabe que mudou ao longo desses últimos 20 anos. A gente tinha, em geral, quando o paciente sentia que deveria ir ao médico, ele sente sintomas inespecíficos. E, às vezes, sintomas que nós mesmos sentimos, nós, ou todos nós, sentimos no dia a dia. A gente, às vezes, levanta mais cansado, mais sem vontade de ficar mais na cama, descansando. E isso era muito mais frequente, porque talvez demorasse mais para as pessoas procurarem os médicos, fazerem às vezes um check-up, pouco acesso até à internet. Hoje se procura muito sobre doenças, o que eu tenho, e a gente, acho não, esse acesso era absolutamente limitado. Mas os sinais e sintomas, mesmo como você perguntou, é inespecífico. Então, não há um sinal que claramente que se fale, olha, esse paciente tem um diagnóstico, um possível diagnóstico de leucemia mieloide crônica. Não. Ele tem cansaço, ele tem fraqueza, raramente ele tem febre. E o que que chama mais atenção é que isso não para, ele vai aumentando. Então, esse cansaço vai aumentando cada vez mais. Às vezes ele entra num pronto-socorro, às vezes ele é examinado e não vem muita coisa, mas isso vai aumentando. Então, chama atenção esse cansaço aumentado, às vezes pode passar a mão no abdômen, é mais raro acontecer, mas às vezes aparece uma protuberância, que pode ser um baço um pouco aumentado. Esses sinais, esse cansaço, que é o que mais acontece, pode ser de uma anemia, e essa anemia não tem nada a ver com falta de ferro, nada disso, mas ele sente esse cansaço por essa anemia que fica um pouquinho mais intensa, e aí ele pode procurar um clínico geral, ou uma mulher está passando no ginecologista, ou mesmo, nós já vimos vários pacientes que vão numa academia e tem que fazer alguns exames de rotina, e esses sinais de alteração aparecem em um exame simples de hemograma. Então, acho que voltando à sua pergunta, Israel, eu acho que o sinal mais importante na leucemia mieloide crônica é o próprio hemograma, que é um exame muito simples que se faz em qualquer rotina. Pode ter essa anemia, então justamente ficar levando a esses sinais, esses sintomas, e pode ter, que geralmente tem, é o número de leucócitos, que são os glóbulos brancos que são responsáveis por combater as infecções, alto. Às vezes é um pouco alto, e se confunde com uma infecção generalizada, uma infecção que você não sabe a causa. Mas o paciente não tem febre, então ele não parece com febre, então aparece o leucócito aumentado, às vezes muito aumentado, e chama a atenção do clínico geral que encaminha para o hematologista. Então, quando você olha lá atrás, os pacientes chegavam com muito mais sintomas, com sintomas muito mais intensos. E hoje, eles chegam com sinais menos claros, mas bem inespecíficos. Mas, sabe, aproveitando também o Israel, que trabalha há muito tempo com o que nós chamamos de genética, ou exames de DNA, alterações
que nós podemos chamar de genéticas em doenças oncohematológicas, o que sempre me perguntavam é se a leucemia mieloide crônica, primeiro, voltando, é genética, e segundo, se ela é hereditária. Então, cada vez mais nós temos testes cada vez mais evoluídos e mais sensíveis, e isso é uma preocupação, e eu acho que é uma dúvida que muitos pacientes, e às vezes parentes de pacientes com leucemia mieloide crônica têm e nos perguntam. Então, acho que eu vou passar até para você falar como você vê e como você classifica, do ponto genético, a leucemia mieloide crônica. Essa dúvida é de todo paciente que tem um diagnóstico de câncer, né? E a leucemia mieloide crônica não deixa de ser um câncer. Mas, diferente dos cânceres, como o câncer de mama, o câncer de cólon, o câncer de próstata, a leucemia mieloide crônica, apesar de ter uma alteração genética, isso quer dizer, uma translocação cromossômica entre dois cromossomos que você trabalha e vai trabalhar por muito tempo ainda com a identificação dessas alterações cromossômicas, existe uma alteração genética que é a troca de material genético entre esses dois cromossomos e que muita gente acaba, infelizmente, aprendendo de uma forma não muito salutar, porque acabam tendo a doença, que é o BCR-ABL. Por ser uma alteração genética, essa alteração genética ainda não foi comprovada que ela tem como se diria, um aspecto genético em termos de hereditariedade. Por quê? Porque essa alteração ocorre em que células? Nas nossas células somáticas, são as células nossas, não são nas células germinativas, que são as células que nós recebemos dos nossos progenitores. Então, não, essa preocupação existe, a chance de um familiar ter leucemia mieloide crônica é a mesma do que a população geral. Quer dizer, esse risco, não vou falar que é 100%, não existe, porque a gente bem sabe que na medicina a palavra nem sempre, nem nunca, elas não são aplicáveis. Mas ter essa alteração cromossômica, Mônica, o que significa quando o paciente tem o diagnóstico de LMC, é realizado a citogenética, que é o padrão ouro do diagnóstico da leucemia mieloide crônica, e apresenta outras alterações, porque isso daí pode ocorrer. Qual seria a preocupação que nós, médicos, e se fôssemos pacientes, teríamos que ter frente a essas outras alterações que possam ocorrer junto com o cromossoma Filadélfia? Pegando esse gancho que você colocou, mas olhando justamente essas alterações que a gente está falando que pode acontecer junto. Mas uma coisa que tem preocupado todos em geral, a gente pode fazer um exame preventivo para ver se essa alteração do cromossomo 922 e as outras alterações, elas podem ser detectadas antes? Então, como você falou de câncer de mama, eu adianto que não, é só a hora que aparecem os sinais e sintomas, não é isso? Isso mesmo. Tá. Existem publicações que mostram que, se você for fazer a utilização de técnicas moleculares em pessoas normais, você pode detectar em até 30% dos indivíduos normais, sem sintomas, sem nada, a presença de BCR-ABL, mas quando você usa técnicas com uma sensibilidade que chega de uma célula doente em 100 mil a 1 milhão de células normais. Quer dizer, isso daí não tem significado nenhum quanto a esse paciente
poderá ter a leucemia mieloide crônica. É isso que eu acho que esse é um ponto de partida fundamental, porque muita gente vai perguntar, puxa, mas e se eu tivesse feito esse exame? E se eu tivesse feito no meu filho? E se eu tivesse feito nos meus pais? Então, é um exame que a gente vai fazer na hora ou no momento em que os sinais, os sintomas e a alteração no hemograma aparecem. E voltando, então, mas no mesmo tema, com essas alterações genéticas, é importante, na hora que tem essa suspeita, fazer alguns exames, e são alguns exames que eles não são exames fáceis de coletar. É um momento em que o paciente ele recebe a notícia que ele tem uma leucemia, voltando a uma leucemia que vai ser absolutamente tratável, e muitas vezes com cura, apresentando cura, vai levar o resto da vida tratando com a doença, às vezes, mas sem sinal, sem sintoma, sem evolução, mas na hora de diagnóstico, às vezes há um choque, né, de realidade. Eu estou aqui bem, aí vem um diagnóstico de possível leucemia. E esse diagnóstico ele deve ser feito sempre com o acesso à medula óssea, o aspirado, o material que tira da medula óssea. Muitos sabem o que é isso, como se faz esse exame, como se procede essa retirada só de uma amostra. Só que algumas vezes se confunde com medula nervosa, mas não, é o osso. Dentro do osso, quando a gente vai comer, por exemplo, um tutano do osso, que ele está lá dentro, justamente aquele material, é esse que ele é rapidamente retirado. Então, é uma sensação que muitas vezes ela é desagradável, se faz também hoje com uma rápida anestesia, mas quando se fala vamos fazer o exame de medula óssea, é necessário, poucas vezes vai ter que fazer, mas o diagnóstico é fundamental. E aí, como o Israel comentou, a gente retira, coloca um pedaço, um pouquinho só, um pedaço não, só um aspirado com uma agulha. Faz um tratamento do laboratório para olhar esses cromossomos, a gente consegue ver os cromossomos, ver essa alteração entre o cromossomo 9 e 22, que é responsável pela leucemia mieloide crônica, mas será que a gente não poderia detectar isso por sangue periférico? Sim, mas é importante ver outras alterações no diagnóstico, em outros cromossomos, cromossomo 7, um cromossomo 19, algumas alterações que podem nos direcionar, inclusive, a um outro tratamento, com inibidor de tirosina quinase, esse tratamento novo, mas às vezes com outros medicamentos que compõem o tratamento, às vezes o inibidor de segunda geração, que nós chamamos de terceira geração. Então, o exame fundamental ao diagnóstico. Desculpa te interromper, mas só pegando o seu raciocínio, por isso que é importante que um paciente, quando diagnosticado com leucemia mieloide crônica, que o médico faça o aspirado de medula ao diagnóstico, porque existem casos em que um paciente ouviu de outro paciente que agora não precisa mais, porque só com a coleta de sangue a gente já pode fazer o diagnóstico por causa das técnicas moleculares, mas não. Eu acho que isso você também concorda, que ao diagnóstico é fundamental que a gente tenha um aspirado de medula e uma citogenética, sem dúvida nenhuma. Certo? Exatamente. É esse o exame ouro que se faz para o diagnóstico, pode ser para o sangue periférico, como a gente sabe, mas é fundamental para ver essas alterações. Uma técnica de citogenética em que a gente vai olhar o cariótipo, a gente consegue ver a gente chama de cromossomo Filadélfia, todo mundo vai falar, mas o que é cromossomo Filadélfia? É que a primeira vez que ele foi detectado lá atrás, em 1960,
foi na Filadélfia e hoje carrega esse nome, né? Essa alteração com o cromossomo 922. A gente vai para a finalização desse bloco, mas eu só queria perguntar só para o Israel que ele comentasse, já fazendo gancho para o próximo episódio, é que a gente começa a tratar a leucemia mieloide crônica e rapidamente esses sintomas desaparecem. E como ele vai ser feito esse monitoramento, quer dizer, rapidamente, quais os exames o paciente vai precisar ficar coletando aquela medula ou vai seguir com um outro exame ao longo do tratamento? Bom, Mônica, uma vez iniciado o tratamento, e a gente demonstrou isso, que o início do tratamento é fundamental, ele tem que ser, pelo menos, antes dos 6 meses. O ideal seria que, feito o diagnóstico, a gente inicie o tratamento, mas nós publicamos mostrando que antes de 6 e depois de 6 existe uma diferença no desfecho desses pacientes. Mas, sem dúvida nenhuma, o hemograma é um exame importante no monitoramento desse paciente para ver se esse hemograma voltou ao normal e o início do monitoramento molecular, que seria através de você determinar a porcentagem de células que tem ainda o gene quimérico, que é o BCR-ABL, e, com isso, esperar respostas bem determinadas aos 3, aos 6 meses, aos 9 e 12 meses. Então, esse exame que se chama BCR-ABL por tempo real ou BCR-ABL quantitativo é importantíssimo para que nós possamos saber, se o paciente anda tomando o remédio, porque é uma forma muito boa de nós detectarmos a não aderência ao tratamento. 2, se o paciente está respondendo ao tratamento. E 3, se ele respondeu e, infelizmente, ele perdeu a resposta, quer dizer, a doença molecularmente acabou voltando. Então, o monitoramento é fundamental para que nós possamos acompanhar esse paciente. E, normalmente, como você falou, não há necessidade de se fazer a medula óssea a cada exame desse. Só o sangue periférico é mais do que suficiente. Eu acho que a gente finaliza, então, esse primeiro bloco e todos esses comentários que foram feitos agora pelo Israel, eles vão ser discutidos nesses próximos episódios. Então, é isso. Muito obrigada pela audiência e uma boa semana a todos. Obrigado, Mônica, e boa semana a todo mundo. Abraços. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende. Este podcast teve o oferecimento da Novartis e da Pfizer.